Pessoal, é com muita satisfação que eu estou hoje aqui com vocês. Eu me chamo Rodrigo. Na verdade, eu acredito que essa é a quinta ou sexta vez que eu tenho o prazer, que eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês da Casa Espírita Consciência e Vida conversando um pouquinho. A bem, na verdade, nas últimas vezes foram encontros físicos, foram encontros presenciais. Agora é a primeira vez com esse encontro online, com esse encontro digital. Mas eu acredito piamente que, independentemente da forma, o que importa é nós estarmos concatenados, nós estarmos ligados, nós estarmos sempre associados com um propósito único, com uma vontade única, com um desejo único, que é justamente propagar a boa palavra, propagar a boa nova e ajudarmos com o desenvolvimento, com o crescimento, com o processo de autoconhecimento de todas as pessoas. É uma satisfação muito grande estar hoje aqui. Como eu disse de antemão, eu também sou palestrante, faço palestras para além das palestras espíritas. E caso vocês se sintam tocados, eu sugiro que vocês me sigam lá no meu canal do YouTube, Rodrigo Guedes Terapias, e também no meu perfil do Instagram, @RodrigoRGuedes03. Será uma satisfação enorme tê-los lá. Pois bem, pessoal, como eu já falei, acredito que essa é a quinta ou sexta vez em que eu tenho a oportunidade de estar na Casa Espírita Consciência e Vida. Eu estou na Casa Espírita Consciência e Vida nesse exato momento, não fisicamente, mas a minha mente, o meu coração estão lá. E da última vez que eu estive na Casa Espírita Consciência e Vida, eu tive a oportunidade e a felicidade de falar sobre Jesus. Falar, na verdade, sobre quem seria Jesus. É um pouco audacioso da minha parte falar sobre Jesus, dizer quem é Jesus. Jesus está muito além do que a minha compreensão conseguiria designar, conseguiria indicar, conseguiria nomear. Mas enfim, eu tive essa missão. E hoje, o meu propósito, o meu objetivo, na verdade, é falar de um tema que em muito toca, que em muito se assemelha com falar sobre Jesus. Na verdade, eu vou falar muito sobre Jesus hoje. Mas a temática central, na verdade, é caridade. Exatamente isso, caridade. Quando a gente se debruça, pessoal, na literatura espírita, a gente vê algumas referências em relação à caridade. A caridade, na verdade, é trazida, a caridade, na verdade, é considerada, é pregada como sendo uma grande virtude, como uma virtude de relevantíssima importância. Exatamente isso. E o mais interessante de tudo é que Kardec, no alto das suas indagações, no alto dos seus questionamentos, ele faz um questionamento lá no Livro dos Espíritos sobre o que seria, de fato, caridade. A gente poderia se debruçar nos dicionários, a gente poderia se debruçar no Google, a gente poderia buscar a conceituação do que viria a ser caridade. A gente tem essa possibilidade. Só que nós também temos uma possibilidade macro, uma possibilidade maior de buscarmos a caridade em sua verdadeira essência. A noção de caridade em sua verdadeira essência. Porque foi justamente isso que Kardec fez ao fazer a sua indagação. E isso está lá registrado de forma muito categórica, de forma muito objetiva no Livro dos Espíritos. E o mais interessante de tudo é que Kardec, ao fazer essa indagação sobre o que de fato é caridade, ele não perguntou sobre o que seria a caridade, sobre o que é caridade, sobre a perspectiva da filosofia. Ele não perguntou sobre o que seria a caridade, sobre a perspectiva de Platão, de Aristóteles, sobre a perspectiva do seu interlocutor e sobre a perspectiva de qualquer outro ser humano. De forma nenhuma. Kardec foi extremamente categórico, foi extremamente objetivo ao delimitar com exatidão a sua indagação, o seu questionamento, a sua pergunta. E como foi que Kardec delimitou com exatidão a sua indagação, meus queridos? Simples. Ele não quis saber sobre a ótica da caridade, sobre a perspectiva de qualquer ser humano, não. Ele quis saber exatamente sobre a perspectiva de Jesus. Kardec fez a indagação do que seria caridade, perguntando com muita contundência qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Essa indagação, esse questionamento está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec não quis saber sobre a ótica da espiritualidade, para quem quer que fosse, não. Ele foi muito direto, foi muito objetivo, foi muito categórico. O que é caridade para Jesus? Eu acredito que para quem já tem uma caminhada na seara espírita, já deve compreender o porquê ele fez esse direcionamento para Jesus. Se você, contudo, é novo aqui, meu irmão, minha irmã,
eu gostaria que você compreendesse de forma objetiva que a figura de Jesus tem uma importância indelével dentro da nossa seara. Tem uma importância gigantesca. Jesus, na verdade, Jesus, na verdade, é considerado como a própria personificação da perfeição. Jesus Cristo já atingiu, já alcançou, já logrou atingir, já logrou alcançar um patamar de perfeição, um patamar de evolução que, sinceramente, é até um pouco complicado de nós conseguirmos discernir isso. Jesus Cristo é um espírito, como nós todos, mas, porém, com um nível de evolução absurdamente superior ao nosso. Jesus Cristo já passou por tantas eras, já passou por tantos séculos, por tantos milênios, que eu arriscaria afirmar que ele está há bilhões de anos mais evoluído que a gente. E foi exatamente por isso que Kardec indagou sobre qual é o significado, sobre qual é a perspectiva justamente de Jesus em relação à caridade. O que é caridade sobre a ótica de Jesus? E vamos lá. É interessante anotar isso, que no próprio Livro dos Espíritos, na questão 625, é afirmado de forma muito categórica. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Vocês conseguem compreender o porquê da delimitação na indagação, o porquê da delimitação no questionamento? A gente poderia, talvez ele pudesse se debruçar sobre o significado do dicionário para falar sobre caridade, mas não. Ele quis saber justamente qual a visão, qual a concepção de caridade para esse nosso paradigma, porque é exatamente isso que Jesus é para a gente. É um paradigma que nós devemos mirar, que nós devemos ter como meta, como objetivo para perseguir, porque ele justamente é esse ideal de perfeição que todos nós devemos buscar seguir, que todos nós devemos nos espelhar e que todos nós devemos um dia, quem sabe, assim esperamos, alcançar. Mas então, pessoal, qual foi esse sentido que foi dado acerca da caridade sobre a perspectiva de Jesus? É dito lá na questão 886. Caridade, na perspectiva de Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Percebemos que aqui nós temos uma virtude macro, que seria, na verdade, o ser caridoso, e essa virtude macro se subdivide em algumas outras virtudes. Perfeitamente. Ser caridoso sobre a perspectiva de Jesus vai muito além do que a simples bondade, do que simplesmente praticar um ato de benevolência, praticar um ato de bondade. Não. Caridade para Jesus é algo muito além. E é justamente isso que Kardec objetivou encontrar. A perspectiva de caridade na visão de Jesus. O que é caridade na visão de Jesus? E para Jesus, caridade é benevolência, repito, para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas praticadas por todas as outras pessoas. Muitas pessoas podem afirmar: eu distribuo cestas básicas, eu entrego alimento para os pobres, dessa forma eu poderia me considerar como um caridoso, sem dúvida nenhuma. Você muito provavelmente é uma pessoa que pratica caridade, você é muito provavelmente uma pessoa que vive a caridade, você é muito provavelmente uma pessoa que está entregue à caridade, mas é importante acentuar que muito além da benevolência, nós temos também outras duas virtudes que compõem essa noção de caridade, da forma como Jesus Cristo deseja que nós sigamos, da forma como Jesus Cristo enxerga, da forma como Jesus Cristo tem a caridade. Vejam a beleza disso. Na verdade, antes de adentrar em cada ponto sobre o que seria a caridade, pormenorizando e esmiuçando essa concepção, é importante notar que, na verdade, um ser humano caridoso, seguindo essa lógica, seguindo essa ótica, seguindo essa concepção, tem, na verdade, em suas mãos a possibilidade de galgar elevadíssimos níveis evolutivos, considerando que esse ser, além de ser benevolente, ele é indulgente e ele sabe perdoar. Percebamos a reunião desses três requisitos e como isso pode impactar no nosso nível de evolução, pessoal. E é justamente isso que Jesus quer pra gente. É justamente isso que Jesus deseja. Jesus não deseja simplesmente que nós pratiquemos alguns atos de benevolência. Sim, isso é muito bem-vindo, mas ele deseja muito mais para isso.
E ele tem certeza que a partir do momento que um ser humano se arvore em se auto-intitular como sendo caridoso, ele vai ter a possibilidade de afirmar, ou pelo menos de viver, a benevolência, a indulgência e o saber perdoar. Eu procurei mergulhar aqui justamente na literatura espírita em relação a cada um desses pontos. Em cada um desses pontos eu procurei mergulhar dentro da literatura espírita para trazer efetivamente sobre o que seria cada um desses pontos. Justamente para que, segundo a visão de Jesus, a gente tenha uma visão amplificada, a gente tem uma visão ampla sobre o que de fato é caridade. De uma forma pormenorizada, de uma forma mais explicada, de uma forma mais pontuada. Certinho? Vamos seguir então. Então, o que foi que eu disse anteriormente? Benevolência sobre a caridade sobre a perspectiva de Jesus é ser benevolente para com todos. E o que é que a literatura espírita nos traz sobre esse ser benevolente? O que é essa benevolência para com todos? Eu me debrucei lá no Livro dos Espíritos, na questão 643. Eu acho até interessante que vocês busquem o Livro dos Espíritos. Se você não tiver físico, você pode encontrar na internet, no próprio site da Federação Espírita, tem lá o livro, e é muito importante que você pegue para folhear nesse momento. Certinho? Então bora lá. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, o que é que nós temos? Abre aspas. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Em linhas gerais, grosso modo, de forma resumida, o que é que a questão 643 quer dizer para a gente? Que é dado, que é conferido, que é oportunizado a todos os seres humanos a agirem de forma benevolente com os seus irmãos. Simplesmente é necessário que se tenha a possibilidade de se relacionar. Se você se relaciona, se você vir alguém que se relaciona, se alguém vive relacionamentos, seja relacionamentos próximos ou não, é conferido a esse ser a ampla possibilidade de ele ser benevolente. Porque, como eu disse anteriormente, nós não somos benevolentes unicamente, por exemplo, dando uma cesta básica, doando alimentos, sim, também. Mas muitas vezes, meus queridos, muitas vezes, minhas queridas, não se enganem, nós estamos sendo altamente benevolentes com as pessoas com uma simples palavra, com um simples aperto de mão, com um simples abraço, com um simples eu estou aqui com você nesse momento. Isso é manifestar benevolência, pessoal. Exatamente isso, agarrem essa possibilidade de ser benevolente, porque o próprio livro, a própria literatura espírita nos traz isso de forma muito clara, de forma muito categórica. O simples fato de nós nos relacionarmos já é razão mais que suficiente, já é base mais que suficiente para que nós sejamos benevolentes. E ele faz uma observação extremamente relevante. Apenas aqueles que estão cegos pelo egoísmo, apenas aqueles que vendaram seus olhos com o egoísmo, apenas aqueles que se entregaram ao egoísmo, aqueles conseguem virar as costas para isso e não viver essa benevolência no seu dia a dia. Todos nós temos capacidade de sermos benevolentes. A única coisa que Jesus nos pede aqui nesse momento, justamente para que a gente possa viver essa benevolência de forma ampla, de forma entregue, de forma viva, de forma pura, de forma impactante na vida dos outros, é que nós não deixemos que o egoísmo vende os nossos olhos, não deixemos que o egoísmo vende os nossos corações, não deixemos que o egoísmo castre a possibilidade de nós agirmos dessa forma. Então, para Jesus, caridade é ser benevolente. Benevolência para com todos é uma das virtudes que está lá dentro da noção de caridade, trazido por esse paradigma, trazido por esse norte, trazido por esse espírito, que é justamente esse patamar que nós devemos ansiar. E só se nós planejamos, se nós temos como perspectiva, como meta, chegarmos, quem sabe, um dia a atingirmos o patamar evolutivo de Cristo, ou não apenas isso, se nós simplesmente desejamos
seguir a palavra dele. Sigamos essa caridade, abracemos essa caridade sob essa perspectiva, e a primeira das virtudes que ele nos apresenta é justamente a benevolência, pessoal. Mas bora lá. Eu falei no início que Kardec fez indagação sobre o que seria na perspectiva de Jesus. Em primeiro lugar, benevolência para com todos, é uma das virtudes apresentadas. E qual é essa segunda virtude? Ser indulgente. Indulgência para as imperfeições dos outros. Antes de adentrar exatamente na literatura espírita, que fala exatamente no ponto sobre a indulgência, exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 16, eu gostaria de fazer uma simples consideração, que na verdade eu vou voltar a ela mais adiante, em relação a essa questão da indulgência, em relação a essa questão de a gente meio que se cegar um pouco em relação ao erro dos outros. Meio que parar de ter um pouco a tendência de ficar apontando para o erro dos outros. Jesus Cristo, durante a sua caminhada aqui pela Terra, ele teve momentos muito marcantes relacionados a essa questão da indulgência para com as faltas alheias. E é muito interessante que em vários desses momentos, Jesus tendia a denunciar a hipocrisia do homem, da mulher. E ele apontava a hipocrisia como sendo uma das piores coisas que poderia ser vivida, que poderia ser praticada pelo homem. Justamente porque, a partir da hipocrisia, o homem lança um véu, o ser humano lança o véu sobre as suas próprias falhas, sobre as suas próprias negativas, sobre aquilo que ele guarda de negativo dentro dele. E só faz apontar e olhar para o que o outro aparentemente faz de errado. Eu poderia apontar aqui um sem números de passagens bíblicas em que Jesus faz isso de forma muito categórica, como ele denuncia isso de forma muito categórica. Mas eu vou deixar para fazer uma leitura de um trecho bíblico que é muito representativo, que é muito significativo sobre isso. Mas agora eu vou voltar à literatura espírita. Deixei só o gostinho aqui para vocês em relação a essa passagem bíblica. Eu vou voltar aqui para a literatura espírita para falar justamente sobre o que seria essa indulgência para com todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no item 16, nos afirma de forma muito expressa, de forma muito categórica: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se o vê, evita falar deles, divulgá-los. Uma pessoa indulgente, uma pessoa que vive a indulgência, não está se importando com os erros que eventuais pessoas, com eventuais erros que alguém venha a praticar, que alguém venha a cometer. Uma pessoa indulgente, muito embora possa acabar visualizando, às vezes até possa acabar sofrendo, sabe tratar com respeito, com amorosidade, o respeito que é praticado por outra pessoa. Bora lá, muitas vezes você consegue visualizar um contexto como esse, em que uma pessoa vê lá uma pessoa aparentemente cometendo erro, cometendo equívoco, e muitas pessoas tendem a se arvorar no direito de pegar pedras e lançar sobre essas pessoas, afirmando o quanto essas pessoas estão erradas, o quanto essas pessoas são imorais, o quanto essas pessoas praticam condutas erradas. Será que essas pessoas que tomam para si mesmas essa possibilidade de apontar de forma tão fervorosa, de apontar de forma tão forte, de apontar de forma tão virulenta o erro que está praticando, o erro que o outro está praticando, será que essa pessoa tem igualmente a possibilidade, a capacidade de virar os olhos para ela própria e olhar os seus próprios equívocos? A indulgência para com os outros é justamente uma das virtudes que compõe o fato de nós sermos pessoas caridosas. E as pessoas, na verdade, que muito olham para os erros alheios e, muito pior, que tendem, às vezes, a ficar propalando, divulgando que as pessoas praticaram, coisas aparentemente erradas. Existem pessoas que, além de apontar, tendem a propalar. Entenda, meus queridos, quem está falando isso aqui não sou eu. Quem está falando sobre a necessidade de nós pararmos com condutas similares a essa não sou eu. É o próprio Jesus, que vem nos apresentar essa noção de caridade.
Então, se você quiser viver verdadeiramente a caridade, seja uma pessoa benevolente. Seja também uma pessoa indulgente com os erros, com as falhas praticadas por outras pessoas. E o mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo nos afirma, segue nos afirmando: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. A indulgência não se ocupa com o erro de outrem, salvo se for para lhe prestar um serviço, ou seja, salvo se for para dizer: meu irmão, veja isso que você praticou. Talvez essa conduta esteja ferindo outras pessoas. Por que não repensar isso? Por que não pensar numa outra perspectiva de conduta para que você não venha a disseminar erro, ódio, equívocos, mas sim respeito, amor, tolerância. Você pode falar: Rodrigo, isso é muito difícil, principalmente quando somos nós a vítima dessas condutas equivocadas que são praticadas. Eu concordo plenamente. No nosso nível evolutivo, no patamar que nós ocupamos, muitas vezes ler algo como isso, muitas vezes se debruçar sobre uma realidade como essa, uma realidade que é apresentada pelo próprio Jesus, talvez seja um pouco difícil de seguir. Eu não vou ser hipócrita. Eu estou sendo aqui muito direto e muito objetivo. Mas, meus queridos, esse processo de crescimento, esse processo de evolução, esse processo de lançar o olhar para dentro, esse processo de lançar um olhar para nossas sombras, muitas vezes dói, muitas vezes é doloroso, muitas vezes exige de nós uma força que, no mais das vezes, a gente não tem condição de manifestar. Mas é nisso que reside a beleza, é nisso que reside a importância, é nisso que reside a relevância disso tudo. A gente passar a ter consciência disso e, a partir daí, passarmos a trilhar pouco a pouco a nossa caminhada no sentido de buscarmos a construção dessa realidade em nossas vidas. Não é fácil. A palavra de Jesus vem como verdadeira espada em nossas almas para cortar nossas almas e mostrar o que está de errado na gente, o que está de errado nas nossas sombras. E muitas vezes esse processo de nós visualizarmos isso, de nós buscarmos nos emendar, de nós buscarmos endireitar a nossa caminhada, não é uma coisa fácil. Mas o mais importante é que nós nos conscientizemos disso. E a partir do momento que nós tenhamos apreendido essa consciência dentro de nós, a gente começar a trilhar rumo à concretização disso. Às vezes a gente vai cair, esse é fato. Na minha realidade de psicoterapeuta eu vejo isso diariamente, tanto em relação aos meus pacientes, tanto em relação à minha própria vida. Quantas vezes nós caímos durante a nossa caminhada, mas o importante é a gente ter a consciência e nunca desistir de nos emendarmos. Nunca. Então busquemos a benevolência e busquemos essa indulgência para nossas vidas. Porque, como eu disse do início, não foi um filósofo, não foi qualquer outra pessoa. Eu estou falando aqui filósofo, pelo amor de Deus, justamente por conta da enorme relevância que a filosofia tem. Mas Kardec quis algo mais ao querer saber o que é de fato essa caridade. São palavras de vida, são palavras de vida eterna, dadas, trazidas pelo próprio Jesus. É o próprio Jesus que traz isso, é o próprio Jesus que nos oferece isso, é o próprio Jesus que diz: meus queridos, sigam esse caminho. Eu já passei por isso, eu já trilhei essa caminhada. E sei que vocês são capazes de vencer isso. Sejamos então benevolentes, sejamos então indulgentes. E falando tanto em Jesus, eu vou pedir licença aqui para vocês, simplesmente para ler um pequeno trecho bíblico que fala sobre o momento em que Jesus, de forma muito categórica, de forma muito objetiva, nos traz efetivamente, de forma crua, o que é essa indulgência. Estamos lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 2 a 9. O que é que o Evangelho de João nos traz? Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele.
Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos, na lei, que apedrejássemos tais mulheres. Eu estou me arrepiando enquanto leio. Essa palavra é muito forte, é muito forte. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e podê-lo acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com um dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pelas suas próprias consciências, eles se foram retirando um por um, até o último. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Isso não é brincadeira, pessoal. Eu juro, não é brincadeira. Eu me arrepio quando eu leio essa passagem. Eu realmente me arrepio. Tamanha força que essa história traz para a gente. E como isso é muito aplicável nos nossos dias, nas nossas vidas. Quantas vezes nós colocamos pedras em nossas mãos justamente com o objetivo de lançarmos sobre as pessoas que muitas vezes a gente entende que essas pessoas se equivocaram. Em tempos, meus queridos, em tempos de tanto ódio político, de tanto ódio entre nações, de muitas vezes rixas religiosas, nós nos arvoramos nesse direito de pegarmos pedra e jogarmos contra as pessoas que estão seguindo condutas que muitas vezes a gente discorda. Só que, ainda que essas pessoas talvez estejam em erro, ainda que essas pessoas talvez estejam errando, nós não temos o direito de pegarmos pedra e atirarmos em quem quer que seja, porque se formos olhar de forma muito profunda, de forma muito verdadeira, tal qual Jesus com suas palavras que são verdadeiras espadas, se formos olhar isso, esse nosso olhar vai ter a capacidade de cortar a nossa alma e nos evidenciar o quanto também nós, dia a dia, incidimos em condutas similares a dessas pessoas que nós muitas vezes tendemos a julgar. Sabe aquela coisa que muitas vezes a gente tende a reconhecer aquilo que a gente já conhece dentro da gente? Como muitas vezes o erro do outro, na verdade, causa esse espanto, causa essa ojeriza terrível, causa essa raiva na gente, justamente porque muitas vezes a gente tende a reconhecer no que o outro praticou condutas que nós geralmente praticamos. E foi exatamente por isso que Cristo falou: quem tiver a primeira pedra, que lance essa primeira pedra. Talvez seja possível que muitas daquelas pessoas que estavam com aquela pedra também fossem adúlteras. E Jesus Cristo, com toda a segurança, com toda a sutileza e ao mesmo tempo com toda a força, teve a capacidade, a geniosidade, a pureza, o impacto, as palavras impactantes de afirmar: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Por isso que ele está falando nesse momento: você quer ser caridoso? Você que está assistindo essa palestra nesse momento, você quer ser caridoso, de fato? Então pare de uma vez por todas de ficar olhando para os supostos erros praticados pelos outros, porque você não tem o direito de fazer isso. E se você fizer isso, siga o que Jesus nos chama a fazer. Que seja para ajudar e não simplesmente, muitas vezes, para simplesmente ficar espalhando, ficar propalando e ficar cultivando mais ódio, mais rancor, mais raiva e mais conflito entre as pessoas. É muitas vezes isso que a gente faz. Veja o que aconteceu nessa passagem bíblica. As pessoas se reuniram. Quando estavam lá vendo aquela mulher que estava julgando, as pessoas se reuniram. E a gente vê isso muitas vezes hoje. Basta muitas vezes um simples acender de um pavio para que tudo exploda. Assim é com o mal que propagamos. Basta muitas vezes que nós propalemos uma crítica infundada direcionada a uma pessoa, que tudo isso ganha um coro absurdo. E assim, muitas vezes, aquela pessoa passa a ser criticada, passa a ser julgada, passa a ser taxada do pior dos seres humanos. E muitas vezes ela nem isso, nem a conduta que foi realmente praticada, que foi dita que ela praticou, ela realmente praticou. Em tempos de internet, vamos
trazer isso um pouco para o nosso panorama atual, em tempos de internet, em tempos de fake news. Vamos ter muito cuidado sobre o que nós falamos em relação ao outro, sobre o que nós propagamos em relação ao outro. Porque muitas vezes, para a gente destruir a imagem de uma pessoa, basta que a gente faça isso. E se nós, de fato, desejamos seguir esse caminho que Cristo nos propõe que nós sigamos, faz necessário, diariamente, meus queridos irmãos e irmãs, que a gente comece a cultivar em nossas vidas essa indulgência. Então, sejamos benevolentes, sejamos indulgentes. E sim, Rodrigo, qual é a última das virtudes que Jesus nos propõe que nós sigamos? Simples, pessoal, o perdão das ofensas. Eu gostaria de antemão de fazer uma breve, antes de adentrar aqui na literatura espírita sobre o que ela nos traz acerca de perdão. Obviamente que o que eu trago aqui não esgota de forma nenhuma o que a literatura espírita nos traz, tanto em relação à benevolência, quanto em relação à indulgência, quanto em relação ao pecado, mas eu achei prudente trazer esses excertos porque eu achei eles muito relevantes, extremamente relevantes. Mas antes de falar propriamente sobre isso, eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre o perdão. O perdão tem a capacidade de curar não aquele que pratica a conduta delituosa, a conduta vil, enfim. O perdão gera um efeito maior, um impacto maior sobre aquele que perdoa. Se você, de alguma forma, gosta de encher o peito, gosta de encher os pulmões e afirmar com toda essa segurança do mundo de que você não perdoa, e assim você se acha forte ao afirmar isso, e assim você se acha uma pessoa inabalável ao afirmar isso, e assim você se acha uma pessoa com com um enorme poderio em relação à sua personalidade, eu digo para você, é você que está se envenenando mais e mais e mais com cada falta de perdão, com cada não ao perdão que você está em sua vida. O perdão tem um poder de cura muito maior para aquele que perdoa. Obviamente que aquele que é perdoado também pode ser impactado e muito com um ato tão nobre quanto é o ato de um perdão verdadeiro, um perdão que sai do fundo do coração. Mas aquele que perdoa tem a capacidade de tirar dos seus ombros 10 toneladas que muitas vezes ele estava carregando porque ele não tinha, porque ele não desenvolvia essa capacidade de perdoar. Mas enfim, o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, nos itens 14 e 15, nos traz sobre o perdão? Ele, o justo por excelência, falando de Jesus, responde a Pedro. Ou seja, foi feita uma indagação para Jesus sobre quantas vezes uma pessoa precisa perdoar. E o que é que Jesus nos traz sobre isso? Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Jesus não está falando perdoe uma vez, Jesus não está falando perdoe 2 vezes, perdoe 3, perdoe 4, não, perdoe ilimitadamente. Ilimitadamente, sabe por quê? Porque Jesus tem a plena consciência de que a cada não ao perdão que você dá, que eu dou, que todos nós damos, nós estamos cultivando veneno dentro da gente, nós estamos consequentemente propagando veneno ao nosso redor. E Jesus não quer que nós façamos isso, muito pelo contrário, perdoe ilimitadamente, seja vítima, infelizmente, seja vítima de condutas dos outros, mas desenvolva em si a busca pela capacidade de perdoar. Perdoe ilimitadamente, tantas vezes quanto forem necessárias, perdoe. E o mais interessante, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não estará Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Meus queridos, isso daqui é de uma riqueza enorme, de uma riqueza absurda, do ponto de vista positivo. Muitas vezes nós nos dirigimos aos céus pedindo perdão pelos equívocos, pelas práticas eventualmente ruins que nós praticamos. E a cada conduta ruim, a cada prática equivocada, nós nos dirigimos a esse Pai com o objetivo de, meu Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu hoje carrego culpa, eu hoje carrego remorso. Retira um pouco dessa culpa, retira um pouco desse remorso. Me perdoe.
de alguma forma, por isso que eu pratiquei. Mas muitas vezes nós recalcitramos, muitas vezes nós nos fechamos à possibilidade de perdoarmos aquele que errou com a gente. Nós caminhamos no sentido de buscarmos o perdão de forma tão fervorosa, de forma tão verdadeira pelos erros que nós praticamos, mas muitas vezes nós negamos em dar esse perdão àquela pessoa que muitas vezes está ansiosamente nos pedindo esse perdão. Jesus Cristo nos fala, assim como vós dirigis ao Pai do céu esse pedido de perdão, permite também que o pedido de perdão do outro entre no seu coração, entre em sua alma e, antes de tudo, que esse pedido de perdão te transforme, porque você vai ser o maior dos beneficiados. Ah, Rodrigo, isso é muito difícil perdoar uma conduta vil que uma pessoa praticou, sobretudo quando essa pessoa muitas vezes viola aquela confiança que já pré-existia entre a gente, certo? Eu não duvido, eu não nego, muito pelo contrário, é sim, não é fácil. É um ser humano que está falando aqui. É um terapeuta também, que muito mais que vê os relatos de terceiros, também faz uma análise sobre si mesmo. Sim, não é fácil. Não é fácil a gente ver muitas vezes, a gente perceber muitas vezes pessoas que pisaram na nossa confiança, pessoas que cuspiram naquilo que a gente ofereceu, ou então pessoas que, muito embora sejam desconhecidas, tenham orquestrado condutas muito equivocadas em relação a gente. É muito difícil sim perdoar, é difícil. Mas, meus queridos, é a nossa caminhada. E Jesus Cristo sabe que, muito embora não seja muito fácil, Ele tem consciência que esse é o caminho que a gente deve trilhar se nós quisermos alcançarmos um local de luz. E eu digo mais, quando eu falo alcançar um local de luz, não é só um local romantizado, um estado de espírito romantizado, não é apenas isso. É sobretudo paz. Eu faço uma indagação para você. Você quer ter paz? Se você quiser ter paz, uma das coisas principais que você vai ter que aprender a fazer é aprender a desenvolver a capacidade de perdoar. Você quer ter paz? Você quer todo santo dia colocar sua cabeça no travesseiro com tranquilidade? Eu digo com contundência. Uma das coisas principais que você vai ter que fazer é aprender a perdoar. E Jesus tem consciência disso. Quando ele fala, você quer ser uma pessoa efetivamente que sabe servir aos outros, que se dá aos outros, aprenda a perdoar. Você quer ser caridoso? Eu não resumo essa caridade unicamente à benevolência, mas à indulgência e ao saber perdoar. E o mais interessante, quando se fala no perdão das ofensas, a gente tem de forma muito clara, sendo trazida pela literatura espírita, que o justo lança um véu sobre o passado. O perdão verdadeiro é aquele que de fato vem desacompanhado de rancor e de lembranças das ofensas. Ah, Rodrigo, isso é difícil. Eu vou parecer muito repetitivo aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei muito bem que não é fácil, sobretudo quando é uma conduta que dilacera quem nós somos. Mas é aqui que está o segredo, pessoal. É aqui que está o segredo. Muitas vezes, para nós darmos um passo no nosso processo evolutivo, a gente dá um passo, nossa busca por autoconhecimento, a gente vai ter que passar por algum estágio de realmente quebrar algumas barreiras. E a capacidade e a habilidade de nós desenvolvermos esse perdão, vindo daqui, vai exigir muitas vezes que nós também quebremos algumas barreiras. Agora eu te digo com toda contundência, com toda a verdade, com toda a veemência. Quando a gente consegue, é como se a gente estivesse tomando um banho de luz e afirmando, meu Deus, que leveza, que paz, que tranquilidade. Eu não guardo mais ódio, mais rancor, não. Eu tirei tudo isso e joguei fora. O que eu guardo aqui é a capacidade de perdão. Isso é muito libertador. É extremamente libertador, pessoal. É extremamente libertador. E quando a gente fala nisso tudo, eu me lembro muito do Evangelho de Lucas.
Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 4. O que é que o Evangelho de Lucas nos traz nesse sentido? Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo, estou arrependido, você deverá perdoar. Isso, na verdade, é uma reprodução do que nós vimos anteriormente. Quantas vezes devemos perdoar? Nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, mas ilimitadamente. Você quer ser uma pessoa que vive na caridade? Você quer ser uma pessoa que abraça essa virtude em verdade, com entrega, com amor verdadeiro, com luz saindo do seu peito? É isso que você quer? Você quer atingir um alto nível evolutivo? Não por ego, não, nada disso, mas simplesmente porque esse é o nosso caminho. Mas mais que isso, você quer hoje, quer deitar no seu travesseiro com tranquilidade, com amor, com paz? Comece a exercitar a capacidade de perdão. E eu faço uma observação aqui, algo que me veio nesse momento. A capacidade de auto-perdão também. Você precisa desenvolver a capacidade de se auto-perdoar. Nós precisamos desenvolver a capacidade de auto-perdoar. Sim, nós somos falíveis, nós praticamos erros, nós nos equivocamos em nossas condutas diárias. Sim, é humano conceber isso, nós somos humanos. Agora o mais importante é nós não ficarmos presos, seja no nosso erro, seja no erro do outro. E buscarmos sempre nos emendar, buscarmos sempre caminhar, buscarmos sempre atingir o caminho que nós verdadeiramente devemos atingir na concepção de Jesus. Dito isso tudo, eu poderia simplesmente afirmar que caridade, na visão de Jesus, pode ser resumida de uma forma muito objetiva, de uma forma muito contundente. E em poucas palavras. Mas, Rodrigo, como é que a gente pode resumir isso? Simples. Jesus não veio para anular a lei, Jesus veio para atualizá-la, para lançar o amor de Deus como critério hermenêutico nesse processo. Como a gente poderia resumir o ser caridoso segundo a visão de Jesus? Eu vos digo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você quer ser uma pessoa verdadeiramente caridosa? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame aquilo que Deus nos propõe, faça aquilo que Deus nos quer que nós façamos. E além disso, você quer ser uma pessoa verdadeiramente caridosa? Ame ao seu irmão, ame ao próximo, ame a pessoa que está em sua frente como você se ama, deseje ao outro aquilo que você deseja para si mesmo. E assim, você estará nesse caminho. Eu te asseguro, com toda a verdade, com toda a contundência, com toda a pureza, com toda a entrega, de forma verdadeira, sem hipocrisia, sem demagogia, você simplesmente será uma pessoa que amará a Deus, amará o próximo e estará dia após dia desenvolvendo paz, luz, muito respeito e muito perdão dentro de você. Vamos seguir esse caminho. Como eu disse, talvez não seja um caminho muito fácil, mas é um caminho, é o nosso caminho. E a cada vitória que nós tivemos durante essa nossa caminhada, nós devemos comemorar isso, porque o bem sempre atrai o bem. A cada momento que nós pratiquemos uma conduta positiva, nós iremos atrair mais e mais e mais e mais e mais bem pra gente. Não duvidem disso. Jamais nos esqueçamos disso, pessoal. Seguir a concepção, abraçar essa caridade sobre a concepção, sobre a percepção de Jesus, é justamente viver essa máxima, essa lei maior, essa lei de paz, essa lei de amor, que se resume em uma simples linha. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Faça aquilo que Deus deseja que vós façais. E amás ao próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você desejar para si, deseje para o outro. Assim como a benevolência, a indulgência e o perdão. Você deseja essas 3 coisas para você? Comece o exercício no sentido de propagar essas mesmas coisas para todas as pessoas que estão ao seu redor. A partir disso, a gente vai começar a formar um ciclo de propagação entre todas as pessoas, entre todas as relações. Você quer isso para você? Comece a desejar
isso ao seu próximo também. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, uma enorme satisfação poder falar um pouco com vocês. Eu desejo profundamente que chegue logo o dia em que a gente possa se reunir fisicamente novamente e que eu possa estar com vocês, levando mais palavra, mais mensagens de Jesus, enfim, que possa colaborar de alguma forma com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. Eu fui um dos milhares de brasileiros que foi contaminado pelo vírus e dessa pandemia. E aí eu, graças a Deus, já estou curado, oficialmente, tecnicamente curado. E eu gostaria de pedir a todos que sempre enviemos, que sempre vibremos muito positivamente, tanto para o mundo, para o nosso país e para as pessoas que hoje, para as famílias também, que sofrem com esse mal. Vibremos positivamente para essas pessoas e peçamos muita paz, luz e, se for para a melhora delas, também a cura. Cura tanto física quanto espiritual. Não desistamos disso, pessoal. Não desistamos. Se nós desejamos não ser afetados, contaminados, enfim, também desejemos e propaguemos isso também aos outros. É um pedido muito profundo de uma pessoa que um pouco se emociona às vezes quando fala sobre isso, mas enfim, sigamos esse caminho. Grande abraço a todos, fiquemos todos em paz sempre.